Objeção número 2. Então Jesus cumpriu a lei? Isso quer dizer que nós podemos matar, roubar, cometer adultério, idolatrar ídolos e todas as outras coisas que os 10 mandamentos nos diz para não fazer? Você talvez já deve ter notado que eu estou usando um ângulo diferente do que os outros apologistas usam para explicar o sábado e a nova aliança. Eles normalmente irão dizer que 9 dos 10 mandamentos estão em vigor ainda hoje. Mas o 4º mandamento não, pois é o único mandamento que era uma lei ritual, e os rituais têm sido cumpridos em Jesus Cristo. Eu acredito que isso seja má teologia, apesar de achar que seus corações estão no lugar certo. Eu tenho sido claro nesse estudo que as Escrituras ensinam que nenhum dos 10 mandamentos estão em vigor hoje. Todos eles têm acabado. Eles eram todas as palavras da antiga aliança guardadas na Arca da Aliança. As Escrituras repetidamente mencionam as tábuas de pedra como a antiga aliança mosaica. Nós temos notado exatamente tudo em detalhes anteriormente. Todos os 10 mandamentos eram apenas uma sombra onde iria ser conhecida a lei de Cristo. O que Jesus chama de seus mandamentos na última ceia do Senhor, na instituição da nova aliança, ao qual é para se amar ao próximo. As Escrituras são explícitas sobre esse fato. Romanos 13, 8 até o 10 diz: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de um pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aqui, os 10 mandamentos estão claramente à mostra. Portanto, estão aqui as Escrituras nos dizendo que podemos cometer adultério, matar, roubar, dar falso testemunha, etc., desde que nós amemos as pessoas? Pensar isso é entender fundamentalmente errado a nova aliança. Como nós temos visto, o propósito que Deus tinha pela nova aliança era de que ele iria pôr do seu Espírito na pessoa no momento da salvação, e que seu Espírito irá dar à pessoa um novo desejo de fazer o bem. O Espírito iria causar o homem a viver moralmente. Isto é chamado o fruto do Espírito. Toda moralidade que foi expressa no Antigo Testamento é repetida no Novo Testamento. Todas as coisas que as pessoas perguntam sobre essa objeção, como adultério, morte, idolatria, e também todos os mandamentos morais, são chamados obras ou desejos da carne. Eles todos são mencionados na lista de pecados do Novo Testamento. Aqui está uma dessas listas. Gálatas 5, do 16 ao 25 diz: Porém digo, andai pelo Espírito, e não satisfareis a cobiça da carne. Pois a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque estes são opostos um ao outro, de sorte que não façais as coisas que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e outras coisas semelhantes, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança.
Contra tais coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Os escritores do Novo Testamento, como Paulo e Pedro, estavam sempre lidando com essa mesma objeção depois de explicar a liberdade do Evangelho. Esse é o motivo pelo qual, às vezes, eles tinham que escrever listas como essa no Novo Testamento, dizendo: não, meus irmãos, eu não estou dizendo que adultério pode. Pecados são óbvios. Por que você ainda pergunta isso? Eles são isso e aquilo. Mas em nenhum verso do Novo Testamento há alguma menção para se guardar do Antigo Testamento o ritual do sábado, a Páscoa ou qualquer outra coisa. De fato, acontece o contrário. Um livro inteiro da Bíblia, os Gálatas, foi escrito para nos dizer que nós não precisamos fazer isso. Matar, adultério e todos esses outros princípios morais não estavam apontando para Cristo, como o sábado estava. Isto não faz sentido. Essas coisas não poderiam ser cumpridas, como o sábado, ou a Páscoa, ou o sistema de sacrifícios. Para descrições detalhadas entre lei moral e lei ritual, e por que eles existem, dá uma olhadinha no livro Sábado em Cristo. Paulo sempre estava lidando com essa pergunta. Se você diz que nós temos liberdade, então, por que nós não devemos pecar? Romanos 6, do 1 ao 14 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros de seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais poder sobre nós, como antes tinha, antes de sermos salvos. Nos foi dado uma nova liberdade. Paulo gasta inteiro o próximo capítulo, Romanos capítulo 7, que, apesar de nós termos sido livres do poder do pecado, não significa que não iremos pecar nunca mais. João ecoa isso. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se nós temos sido salvos, nós devemos ter uma rede de segurança abaixo de nós para nos pegar caso nós pecarmos. Não existe mais nenhuma condenação para os nossos pecados em Cristo. Romanos 8:1 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O problema é se alguém não está salvo de verdade, que eles não querem realmente fazer o bem. E essas são as pessoas que acham que isso é muito bom para ser verdade. E tristemente para eles é. Não pode funcionar para eles. Eles não têm aquele único ingrediente necessário para ser confiável com essa liberdade, que é o Espírito Santo. Nós somos ditos para examinarmos a nós mesmos, para ver se este Espírito está em nós. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados.
Nós podemos fazer isso olhando para os frutos do Espírito, listado em Gálatas 5, do 22 ao 23. Eles são evidentes na sua vida? Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, para responder essa objeção de forma simples, seria não. Matar, adultério e todas as outras coisas não se pode na nova aliança. E todos os princípios morais, como roubar ou idolatria, também são mencionados no Novo Testamento como pecados. Mas as pessoas que são realmente salvas não precisarão ser ditas pela lei para não fazer essas coisas, pois os seus corações serão mudados, e eles não irão querer fazer isso por causa do amor a Deus. Mas se agora um filho o faz, não há condenação para ele. A diferença é o Espírito.